Olá, tudo bem? Eu ia fazer uma live no Instagram, mas acabou que o Instagram tá restringindo as pessoas que fazem lives, né? Você tem que ter uma relevância aí. Embora eu tenha quase 1.000 inscritos, ele não me permite. Eu posso fazer na minha conta do Instagram em inglês, mas eu reservei o Instagram em inglês para falar inglês e eu quero falar em português. Então, eu vou falar aqui com vocês. Você já percebeu, às vezes, alguma situação na sua vida que você dá bastante importância, mas às vezes você não presta atenção nisso? Eu digo isso porque, por exemplo, hoje nós estamos celebrando dia 12 de junho de 2026, a festa, a solenidade, né, na verdade, do Sagrado Coração de Jesus. E por muitos anos da minha vida, ao longo da minha história, inspirado também, né, pelo Padre Léo, eu tenho essa devoção, esse desejo de ser uma pessoa que pertence, que vive de acordo com o coração de Jesus. Mas por muitos anos, eu olhando as datas específicas do dia 12 de junho, nos anos anteriores, eu percebi que ou eu estava fazendo alguma coisa diferente, ou eu estava distraído, e eu não prestei muita atenção ao fato de que essa data em específico é tão importante na minha vida, mas eu nunca parei nela em si. Então, eu tenho a oportunidade nesse ano de 2026 fazer o que eu deveria ter feito há muitos anos atrás. Então, qual que é o meu objetivo com esse vídeo de hoje? É partilhar sobre coisas que o Sagrado Coração de Jesus me deu ao longo da minha história. Eu queria começar com esse poema que eu escrevi em 2010, se chama Meu Lugar, 19 de outubro de 2010. Antes de eu lê-lo, eu só quero contar para você a minha situação. Outubro de 2010, eu tinha 19 anos, eu tinha parado de fazer faculdade, eu tinha voltado a participar do grupo de oração Messias da Paz e eu estava passando por um momento de secura, que as pessoas falam de deserto, de dificuldade, de tentar me encontrar. E eu percebi que quando eu tinha 18 anos, eu comprei um computador e eu ficava tentando me encaixar para que as pessoas gostassem de mim. Então eu tentava me encaixar lá no Messenger, que era na época, né? O MSN. Eu tentava me encaixar nos grupos de amigos da escola. Eu tentava me encaixar com as pessoas da minha casa e eu não conseguia encontrar um lugar onde eu pudesse ser eu mesmo, onde eu pudesse me encontrar. E um desses dias que foi, se eu não me engano, foi no dia 18 à noite, 18 de outubro de 2010, eu fiquei refletindo muito nessa realidade, qual é o meu lugar, eu não me encontro, eu não sei onde eu pertenço e, claro, né, por causa da rejeição. Às vezes a gente tenta se encaixar num lugar que não é nosso, num grupo de pessoas que não têm os mesmos valores, num, numa situação que não tem nada a ver com a gente fica deslocado, as pessoas não nos acolhem porque nós não temos as características que eles esperavam para que a gente fizesse parte daquele grupo e a gente também se sente mal, porque as pessoas não conseguem sentir atraídas pelo nosso jeito de ser, pelo aquilo que a gente é realmente. E essa é uma das coisas que eu me dei conta que às vezes as pessoas são atraídas por aquilo que você tem. Muitas bolhas, muitas amizades, muitos grupos, muitas realidades focam aquilo que você tem, aquilo que você pode oferecer para ela. Se você não tem alguma coisa que seja relevante, seja no sentido de dinheiro, no sentido de você ser uma pessoa importante, no sentido de você ser uma pessoa desenvolta, né, a pessoa que
faz piada, que conecta amigos. Se você não tem essas habilidades que as pessoas estão esperando, você às vezes fica deixado de lado e ninguém acha muito interessante ficar ao redor de você. Ou ficar ao seu redor, né? Tô pensando em inglês. Mas foi a partir dessa mentalidade, refletindo sobre isso, que eu escrevi esse poema. Então eu vou recitar ele para você aqui, e eu queria que você pensasse na sua própria vida. Quais são os grupos, quais são as realidades que você vive, quais são as situações dentro da sua casa, na sua família, com seus amigos, com as pessoas que você convive no seu trabalho, as pessoas que você acha relevantes, as pessoas que você segue no Instagram, as pessoas que você assiste no YouTube. Eu queria que você pensasse em qual grupo você se encaixa, qual que é o seu lugar. Busquei o meu lugar no mundo que vivo. Conversei e brinquei na roda de amigos, da escola e da faculdade, e fingi o que eu não era, para me encaixar no grupo. Durou até um bom tempo de piadas e risadas, mas, com a verdade desnudada, me recolhi na solidão. Busquei o meu lugar no mundo dos outros. Fui um ator impecável durante certo tempo. Não tenho problema em fingir que gosto de certas coisas ou pessoas, já que não tenho muitos gostos ou ideias pré-formadas. Sempre me afastava em decisões que comprometiam. Busquei o meu lugar dentro de casa. O desentendimento e a incompreensão me fizeram isolado da família e dos parentes de sangue e vizinhos. Não tem alguém para conversar e ouvir o que digo. Busquei o meu lugar no mundo dos internautas. Joguei muita conversa fora e fingi me preencher com amigos virtuais e conversas baratas ou chulas. Até altas horas encontro companhias distantes. Engano real. Percebo que sempre corro atrás das pessoas, mas não agrado ninguém. Sempre me decepciono no final. Parece que todos se afastam. A sociedade vive de aparências, pois se odeia pelo hedonismo. O que tem valor é o ter coisas. Quanto mais coisas, mais você vale. Acho que esse é o motivo de eu não ser interessante. Cheguei no fundo do poço, em busca do meu lugar. Lá encontrei alguém que me amou, sem perguntar de onde eu vinha ou o que eu tinha. Ele não se importou se eu sabia truques ou meios de agradar e atrair as pessoas ou o amor. Hoje sei que nada tem sentido sem Jesus. Tudo vazio. Quando cansei de buscar o meu lugar, fui encontrado pelo meu amado Mestre, Rei e Senhor. Meu lugar é o seu coração. E eu escrevi um comentário aqui na época, ó. No meu lugar é com Jesus. Longe dele, todos os lugares são vazios. Será que você que está lendo também não procura algo que te preencha, que dê sentido na sua vida? Eu afirmo como criança, como adolescente, como jovem, como pessoa que foi consagrada ao demônio, como viciado no mundo, que foi aprisionado nas músicas de rock e rap, como rapaz que quase foi preso. Em todas as situações, sem Deus, nunca fui totalmente preenchido por esse amor que o mundo não conhece, por isso não transmite. Jesus é o sentido, a felicidade, o começo, o caminho e a conclusão de toda a vida verdadeira. Fora de Deus, toda a vida é sinótipo e simulacro da felicidade que Deus sonha para nós. E eu tive a graça de, por meio daquilo que eu escrevi, reconhecer o meu lugar no coração de Jesus. E isso foi em 2010, os anos se passaram, eu escrevi outros poemas, seguindo esse daqui, escrevi Alto Preço, partilhando sobre a paixão de Cristo, viver em ti, singelo presente, exalar, sobre o louvor, vários outros poemas. E aí eu me mudei para Belfast em 2015, em fevereiro. A realidade nova, a situação que eu passei, que
existia uma espécie de bloqueio para ir para a igreja. Assim que eu me mudei, tentando falar um pouco inglês, eu não sabia falar muito bem. Eu procurei um padre na igreja, na St. Mary's, e disse: padre, eu preciso de um diretor espiritual. E o padre não entendeu. Ele me disse: mas por quê? Você está passando por dificuldade, você está passando por problema? Geralmente, direção espiritual é para quem está casado, para quem está com problema familiar, esse tipo de coisa. Eu falei: não, padre, eu só preciso de um diretor espiritual para poder me ajudar, para poder continuar na vida da graça. O padre falou: não, isso é complicado, vamos ver, vamos conversando. E aí ficou por isso e acabou que eu fiquei sem ajuda. Eu queria encontrar uma forma de encontrar o meu lugar novamente na realidade que eu estava. O Padre Léo diz assim: você quer saber quem é uma pessoa? Tira ela de um lugar e coloca ela no outro. No Brasil eu tinha uma realidade vivendo na renovação carismática com os meus amigos da igreja. Eu vivia uma realidade totalmente voltada para a igreja. Eu ia para missa todos os dias, rezava o rosário, tinha meus amigos que a gente rezava junto, a gente tinha um grupo de oração, fazia missões, tocava na missa e vivia uma vida consumida por Deus como essa vela aqui. Mudando para cá, a minha realidade foi muito diferente. Eu encontrei bloqueio, dificuldade, não tinha jovem na igreja, o jovem mais novo da igreja tinha 60 anos, só velho ia para missa. E eu tentei por um tempo até que eu cheguei assim no fundo do poço de novo. E eu voltei àquela mesma tonteira de querer me encaixar nos grupos. Então, comecei tentando me encaixar nos grupos dos amigos do trabalho, e eles saíam para balada, saíam para festa, bebiam, e para eu poder me encaixar eu tive que me adaptar à realidade que eles viviam. Então fui para balada, fui para festa, bebi. Primeira vez que eu bebi, eu me lembro ainda, sabe, gente que não sabe beber, eu nunca bebi na vida e nunca tinha bebido na vida, na verdade, até a situação aqui em 2015, e eu fiquei bêbado, não conseguia andar direito, sentia a perna bamba e foi uma bobeira, uma tonteira. E eu escrevi esse poema aqui, ó, nessa realidade que eu estava vivendo. Aqui já foi em setembro de 2016, ó, um pouco mais para frente. Mas aqui eu conto aquilo que eu estava vivendo. Então eu vou ler aqui para vocês. Vou recitar Os Meus Vazios de setembro de 2016. Ando por aí nas aventuras dessa vida, colecionando, regando e cultivando, por dentro e por fora, os meus vazios. Percebo que minha coleção só aumenta. Eles crescem rapidamente a cada dia, e o seu cultivo toma a maior parte do meu tempo. Assim como a maioria das pessoas, nesse ponto extremo de agudos e escuros, estou sendo bem educado para ser o que o absurdo da realidade até então tinha me preservado. Um morto-vivo, caminhando errante, sem alma. Numa ilusão animalesca e grotesca que parece tão real e palpável que meus pesadelos mais terríveis são hoje minha realidade mais vital. Criei necessidades que não existiam e dei asas à imaginação bizarra que sempre viveu dentro de mim e nunca me abandonou, jamais. Não sei mais o que são sonhos, pois não os tenho. O que é o amor, pois não o sinto. O que é paixão, pois o desejo ou é morto e estagnado dentro de mim, ou é exagerado e carente sem fim. Estou sempre mirando momentos passageiros, buscando momentos de prazer alheio, algo que me faça esquecer a dor da rejeição e do sentimento de fracasso e incapacidade diante da vida de transformações que nunca para, de sempre perder e desistir a cada novo desafio, de ser a mesma pessoa frágil, infantil e delicada que não muda, não melhora e não amadurece. Algo pode até mudar exteriormente, mas no meu interior continua a ser o mesmo poço de fracasso,
Minhas derrotas estão bem enterradas nas terras desse coração, que hoje é fétido, cheio de amarguras, ressentimentos e muita carência. Costumes solitários ou acompanhados de solidão. Me destroem e me corroem pouco a pouco. Não sei mais se sou humano ou animal, pois o que de mais errado que sempre esteve em mim, hoje é visto ao contrário, sem nenhum porfim, porque nada importa aos olhos de quem a vida escolheu para sofrer calado e ser um pobre parasita. Então essa é a realidade que eu acabei vivendo, colecionando vazios. Por quê? Porque eu estava tentando me enquadrar, me encaixar numa realidade que não era minha, num grupo que não era o meu. Eu estava tentando viver fora do coração de Jesus. Eu estava tentando ser uma pessoa que eu não era. E demorou, infelizmente, demorou um tempo, sabe? Até que Deus me deu a graça de, por meio de muitas quedas, de muitas confissões, de muitas lágrimas derramadas, em Medjugorje, quando Nossa Senhora me devolveu a dignidade que eu perdi, porque eu peguei todas as graças, eu peguei toda essa sabedoria que Deus tinha me dado, meu lugar é o coração de Jesus, e eu tentei esquecer. Eu tentei me enquadrar, me encaixar em grupos que não eram os grupos que fazem parte daquilo que eu sou, que acreditam nas coisas que eu acredito. Santo Tomás de Aquino dizia, né, a amizade verdadeira é você amar as mesmas coisas e odiar as mesmas coisas. Então não adianta você tentar ser amigo que ama a coisa que você odeia e odeia a coisa que você ama. Então, em março de 2017, eu recebi uma graça muito grande, que foi, na verdade, em fevereiro de 2017, né? Que as pessoas da Renovação Carismática estavam celebrando 50 anos, né? E eu tenho certeza que, além das pessoas do meu grupo de oração, que às vezes eu conversava ocasionalmente, a Renovação Carismática em si rezava no mundo inteiro, pelas pessoas que fizeram parte desse movimento, né? E esse movimento fez parte da minha vida por aproximadamente 10 anos, então é muito importante. Eu entrei na igreja por meio da Renovação Carismática e a minha oração, tudo na minha vida sempre foi baseado na espiritualidade espontânea, né? Que eu demorei 7 anos para ler a Bíblia, mas foi com a ajuda da Renovação Carismática. E tudo, enfim, eu percebi a realidade que eu estava vivendo em fevereiro. Deus me deu uma experiência que eu não vou falar hoje, talvez eu fale em outro momento, mas em março de 2017 eu tive essa inspiração. E o que que eu fiz? Voltei para o coração de Jesus. E esse aqui foi uma música. Eu não me lembro agora se eu escrevi já como música ou se eu escrevi um poema e depois eu transformei em música, mas esse daqui de março de 2017 eu vou recitar para você, se chama Minha Única Casa. Não sei como dizer te amo, meu Jesus. Não tem como dizer te amo fora da cruz. Aí repete, né? Não sei como dizer te amo, meu Jesus. Não tem como dizer te amo fora da cruz. Onde teu coração se move de dó e compaixão, onde teu coração acolheu toda a dor, onde teu coração sofreu a paixão, esse teu coração se doou por amor na cruz. Ensina-me a dizer te amo, meu Jesus. Ensina-me a aprender com Maria aos pés da cruz. Ensina-me a dizer te amo, meu Jesus. Ensina-me a aprender com Maria aos pés da cruz. Onde do teu coração fluiu sangue e água. O evangelho da missa de hoje, né? Onde o teu coração acolheu minhas faltas e no teu coração encontrei minha morada. É o teu coração, a minha única casa. Lá na cruz,
em tua cruz, aqui na cruz. E muitas coisas aconteceram, mas, sabe, eu tô lendo esses poemas e contando essa história para que você pense também na sua vida. Como o Sagrado Coração de Jesus é importante para mim, como ele é importante na minha história, como ele é importante na minha espiritualidade, como ele é importante na minha vida. O coração de Jesus, o coração eucarístico de Jesus, o coração de Jesus na cruz, o coração de Jesus que é o foco, é a lente que Deus usa, Deus Pai usa. Quando ele vai olhar para a gente, ele usa óculos. E o óculos que ele coloca é o coração de Jesus. Então, quando ele olha para mim e para você, a partir do coração de Jesus, ele vê o melhor que a gente pode ser. Ele não vê aquilo que você está nesse momento transitório, às vezes passando na sua realidade, passando por um momento de pecado, passando por um momento de dificuldade, passando por um momento que você não se encontra, que você não sabe onde você está, que você não sabe quem você é e qual que é o seu propósito, qual que é a sua vocação, qual que é a sua missão, para que você está aqui, para que Deus colocou você no lugar que você está nesse momento específico da história. Então, quando Deus olha para a gente com o óculos, com a lente do coração de Jesus, ele vê o nosso melhor. Ele vê aquilo que a gente foi feito para ser na capacidade perfeita. E é por isso que Deus chama a gente para o coração de Jesus. Como é bom a gente se dar conta disso, né? Aquele negócio que o padre Paulo Ricardo fala, eu sabia, mas agora eu sei. Sabe, a nossa consciência iluminada, a nossa inteligência que é convidada a poder se dar conta de que a nossa casa, a nossa morada, o nosso lugar é o coração de Jesus. E dentro do coração de Jesus também a gente pode melhorar, a gente pode deixar de lado as coisas que fazem com que a gente seja pior, as coisas que fazem com que a gente não seja exatamente como Deus queria que a gente fosse ou que a gente queria ser também. Porque às vezes a gente encontra aquela realidade de São Paulo, né? Faço o mal que eu não quero e o bem que eu gostaria de fazer não faço, porque o pecado habita em mim. E São Paulo falava, né, dessa realidade do espinho na carne, seja qual for o seu espinho na carne, seja qual for a sua dificuldade, seja qual for o seu pecado, seja qual for aquilo que você não conseguiu superar ainda, ou aquilo que você nunca vai conseguir superar. São Paulo pedia para Deus, tira esse espinho da minha carne pelo amor de Jesus Cristo. E ele não tirava. E Deus disse, a minha graça te basta. Sabe, às vezes a gente não precisa superar a nossa situação. A gente precisa viver na graça de Deus. E essa realização que São Paulo fez é o que a gente precisa, sabe? Quando sou fraco é que sou forte. Quando eu reconheço a minha fraqueza, Deus pode manifestar a sua força. E é aí que está a nossa fortaleza. É na fé, é na graça de Deus, é naquilo que Deus faz, não naquilo que a gente faz. Porque as nossas capacidades, embora a gente consiga, a partir dos nossos próprios olhos, achar que a gente está vivendo uma vida agradável a Deus, que a gente está fazendo aquilo que é certo, que a gente está cumprindo a nossa missão, independente. Sempre tem falhas, sempre tem pecados, sempre tem dificuldades, maiores ou menores. Isso não importa. O que importa para Deus é que a graça de Deus nos basta. E que alegria quando a gente vive pela fé, quando a gente deixa a graça de Deus conduzir a nossa vida. Eu tô com essa camiseta aqui do Charlie Kirk, né? Freedom, que significa liberdade. E na palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, diz que Deus é Espírito. Calma aí, eu vou ler aqui para você, ó.
Deixei até aqui marcado, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aqui ó, freedom. Mas, sabe, viver no coração de Jesus, deixar o coração de Jesus moldar a gente, deixar para trás os pecados pequenos ou grandes, os apegos que a gente tem mais, assim, que a gente tem dificuldade de deixar, ou aqueles que são fáceis, os pecados mortais, os pecados veniais, e também as coisas que simplesmente desagradam a Deus, sabe? As coisas que a gente, às vezes, por egoísmo, porque a gente foi chamado a ser santo, mas também a gente foi chamado a ser perfeito. Então, existem níveis de graça, existem níveis de santidade, existem níveis de perfeição. Tem coisas que pode ser que não seja pecado. Por exemplo, quando Jesus estava na cruz, ele não precisava ter feito algumas coisas, mas ele disse: vou fazer para que se cumpra a profecia, para que se cumpra a palavra. Então, isso não é que se ele não fizesse seria pecado, mas é que ele está num nível de perfeição. É esse que a gente tem que almejar. Não é porque alguma coisa é pecado que a gente tem que deixar de fazer, mas, claro, o que é pecado a gente tem que deixar, mas também sabe, almejar dar um passo a mais, crescer na virtude e buscar essa perfeição, porque se a gente está dentro do coração de Jesus, a gente tem que fazer as coisas como ele fazia, fazer as coisas como ele faria. E aquele que diz permanecer com ele deve também viver como ele viveu, né? Então, é isso o que eu queria partilhar. Eu acho que existe muitos outros poemas que eu poderia ter lido, e existe muitas outras formações que têm a ver com esse tema, existem frases de santos, existem muitas coisas que eu poderia ter falado. Mas, dentro das minhas limitações também, eu quero deixar para você essa reflexão. Vou deixar aqui nesse vídeo o link para que você possa ler o único texto que eu escrevi, chamado Sagrado Coração de Jesus. E foi lá em 2017 ou 2000. Deixa eu ver aqui, ó, para não falar uma coisa errada. Hein? Tá lá no meu site, Escritos, Direção Espiritual. E se eu, em vez de eu ficar procurando aqui perder tempo, se eu colocar aqui Sagrado Coração de Jesus. Olha, eu disse aqui, meus queridos irmãos e irmãs, quero iniciar essa postagem que era para ser publicada no mês do Sagrado Coração de Jesus em 2017, mas eu escrevi em junho de 2020. Então tá aí. Vou deixar o link para você caso você queira ler, se aprofundar mais um pouco. Não ficou exatamente como eu gostaria, eu queria ter feito uma live no Instagram, mas vai ficar o vídeo e vai ficar o link para você acessar esses poemas que eu li, caso você queira também ler e refletir no seu próprio tempo, e essa formação maravilhosa desse momento da minha vida que eu tive a graça de poder escrever densamente. Olha lá, vamos ver quanto tempo tem aqui, ó. Tá marcando 13 minutos de leitura. Geralmente eu escrevia 10 páginas, né? E tá aí. Eu acho que eu falo aqui, ó. Falo dessa música, né? Não sei como dizer te amo, meu Jesus. E eu também falo sobre as 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus para Santa Margarida Maria Alacoque. Enfim,
Se você ficou até aqui, estamos chegando aos 30 minutos e esse era o tempo que eu fazia no meu YouTube de direção espiritual. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora te proteja e viva o Sagrado Coração de Jesus.